Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse último vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como através dos recursos do PHP, o que a linguagem nos traz aí, a gente tem que procurar usá-la da melhor maneira possível para automatizar os processos que a gente tem que fazer, né? Eu vou dar aqui um exemplo fácil, olha só. Imagine que a gente terminou já aqui a nossa aplicação, que ela está toda pronta, né? Geralmente a gente versiona isso e muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente termina a nossa aplicação, a gente não manda para o servidor essa pasta vendor. Não tem necessidade nenhuma, uma vez que a gente tem um Composer para poder baixar através do próprio servidor. Então a gente envia os arquivos que correspondem mesmo aqui ao nosso, né, a nossa aplicação, junto com o Composer, né? E esses outros arquivos a gente só não envia a pasta vendor. Então geralmente a gente cria lá nosso servidor Ubuntu na DigitalOcean ou qualquer um que seja. Então a gente instala todo o nosso ambiente, instala PHP, instala o Apache, o que for que você for trabalhar, instala o Composer lá. E simplesmente a gente tem que ficar rodando o Composer e tal, vários comandos do Composer para poder fazer a atualização lá, né, baixar os pacotes, as bibliotecas necessárias para o nosso servidor. Então a gente pode criar um arquivo que vai simplesmente automatizar isso para a gente, entendeu? Então olha só, a gente usando o próprio recurso do PHP, eu vou criar aqui na raiz um novo arquivo e vou chamar de install.php. O que eu posso fazer com esse arquivo? Veja só, vou abrir aqui o PHP. Por exemplo, depois que eu upar a minha aplicação para o servidor, eu posso chegar na linha de comando do servidor e executar esse arquivo install. O que vai conter dentro do arquivo install? Eu vou chamar o exec, que é um comando, uma função aqui do PHP, que ele executa comandos na linha de comando lá, como se eu estivesse executando a linha de comando no terminal. Então depois que eu upei para lá, eu posso executar só esse arquivo e ele vai fazer uma série de processos no terminal para mim. Que, por exemplo, poderia ser, eu poderia rodar o comando lá, se eu estiver usando um servidor Linux, eu poderia rodar lá um sudo, né? Mas aqui eu não vou colocar, que é só para teste. Eu poderia rodar o Composer, update, por exemplo, -y, que é para forçar, se ele fizer alguma pergunta, fica forçada. Ou seja, upei a aplicação, rodei o arquivo install da minha aplicação. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chegar aqui, rodar o exec composer update. O composer update vai baixar toda a biblioteca, vai gerar a pasta vendor para mim, gerar os autoloads e carregar, né, gerar todo o arquivo autoload e carregar na aplicação. Depois o que eu posso fazer? Olha só, eu posso vir aqui e rodar também, olha, o meu chegar no meu diretório vendor, aqui, /vendor, /bin e rodar o meu Finks, por exemplo, para gerar as migrações, para eu não precisar ficar gerando comando por comando lá dentro toda hora. Então, Finks eu posso fazer o que? Eu posso gerar aqui, por exemplo, as minhas migrate, por exemplo, né? Vou rodar a minha migração. Depois que eu rodar as minhas migrações, eu posso pegar e rodar o comando seed, por exemplo, /room, rodar as minhas seeds que eu vou mandar para lá, né? Porque eu posso ter seeds que eu quero mandar no ambiente de produção. Ah, e não esquecendo, agora sim, como eu vou rodar no ambiente de produção, vou passar o -e e agora eu quero passar o ambiente de produção que eu configurei aqui, né? Olha só, agora eu já não estou rodando o default database, eu quero rodar os dados, né, as configurações do meu ambiente de produção. Então posso passar aqui o -e, agora que a gente vai pegar e rodar, né? As migrações no ambiente de produção. Os seeds não precisa passar parâmetro nenhum de ambiente de produção. E aí ele vai pegar as características as configurações não mais do meu ambiente aqui de desenvolvimento local, agora do provedor. Então vou
só para exemplo de teste, eu vou voltar aqui o dev, né? Vou passar o dev, porque eu vou rodar isso aqui agora só para mostrar para vocês. Então, olha só, e tantos outros comandos que você vai precisar fazer na hora que você estiver upando a sua aplicação, tá? Você vai usando isso aqui, as linhas de comandos do servidor. Então, olha só, eu para efeitos de teste, eu já cheguei e dropei a tabela aqui, ela já não tem mais nada, tá? Só para a gente fazer um teste, olha só. Então, ao invés de eu digitar tudo isso aqui, um por um, lá no meu servidor, depois que eu upei tudo, eu chego no meu servidor, simplesmente eu tenho que me mover para dentro da pasta da minha aplicação, como é óbvio, lá no meu servidor, né? Chegar e entrar no caminho onde está o meu aplicativo e vou rodar um php install.php. Vou rodar esse arquivo e ele simplesmente vai gerar para mim. Olha só, opa, eu digitei errado o nome. Install. Eu não sei se é nem com 2 L's, acho que eu digitei errado lá na hora de criar, né? Então, olha só, deu um erro aqui de novo. Acho que o comando "-y" não tem. Deixa eu remover aqui. php install. Agora sim. Veja só, ele está rodando o Compose Update, tá vendo? Ele vai chegar, baixar toda a minha biblioteca. Eu poderia até ter removido isso daqui para mostrar para vocês. Se você quiser testar no seu ambiente local, você pode deletar a pasta vendor. Quando você rodar o php install.php, ele vai gerar para você a pasta vendor e gerar o autoload para você novamente. E vai deixar tudo prontinho lá. Ele vai demorar aqui um pouquinho, ele deve estar verificando. Mas daqui a pouco vai rodar a Seeders e eu quero que vocês notem aqui, ó, que ele vai fazer tudo isso e depois vai rodar para mim. Olha, já até rodou. Tá vendo? Já até rodou, olha, já gerou as minhas Seeders, né? Lógico que aqui está as Seeders do ambiente de teste, né? Claro que eu não vou precisar isso aqui na produção, né? Mas se você tiver as Seeders que você quer para produção, você pega e roda apenas as seeders que você precisa para produção e mais nada. E assim fica automatizado o processo de instalação, né? Isso é mais uma dica, não tem nada a ver com Finks, mas é uma dica aí para, já que a gente está querendo ganhar tempo e praticidade, né, na produção dos nossos aplicativos, fica mais essa dica aí para vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa minissérie, né? Assim que eu tiver aí mais tempo, eu vou trazer mais novidades para a gente aí, tá bom? A minha intenção é trazer mais um outro pacote. A minha intenção, na verdade, eu tenho uma outra biblioteca muito legal que eu quero depois fazer um mini curso para vocês, que é uma biblioteca que gera as nossas rotas já bem mais elaborada, né? Que eu quero remontar o micro framework que a gente fez do zero, porém usando aqui pacotes que já estão mais maduros, mais bem implementados, porque a intenção daquele micro framework que a gente fez aquele outro curso era fazer do zero mesmo, para dar a base e a ideia de como aquele funciona por trás, né? Agora que você já sabe, então a gente vai agora trabalhar com bibliotecas mais elaboradas, que vai trazer um conforto melhor para a gente vai continuar quase que a mesma estrutura do micro framework. Talvez a gente faça aí um micro framework 2, por exemplo, usando essas bibliotecas assim, né? O Eloquent URM tem uma biblioteca que eu vou depois fazer um outro mini curso para vocês aí, que controla as rotas usando o RESTful, né? A gente pode até criar APIs RESTful com ela. Tem também o Twig, que trabalha aí com o template, né? Trabalha com os nossos templates, então a gente vai ter um template mais limpo, sem código nenhum PHP dentro dele, né? Usando só mesmo HTML. E aí a gente vai formando de novo, remontando, passando essas dicas aí, né? Para quem não gosta de usar um framework full stack, eu quero mostrar para vocês que existem várias bibliotecas standalone que você pode implementar no seu projeto e ganhar um bom tempo, boa produtividade com isso aí, e gerando seus próprios pacotes que você gosta mais de usar e criando o seu próprio framework,
né? Com o pacote de terceiro mesmo, você vai gerando e trabalhando com o que você mais gosta, o que está mais habituado, tá bom? Dá um like, tá bom, pessoas? Dá um joinha aí para poder ajudar aí com o canal, para a gente continuar produzindo aí mais conteúdo e espero que esteja ajudando vocês aí. Um abraço, até a próxima.